Deixa eu te perguntar uma coisa, olhando bem nos seus olhos agora. O que dói mais? O fato dela te ignorar? Ou o que isso faz você sentir sobre si mesmo? Porque vamos ser honestos aqui, sem drama, sem fantasia romântica, sem frases prontas da internet. Quando uma mulher te ignora, não é só o silêncio dela que incomoda, é o que esse silêncio grita dentro de você. Insegurança, ansiedade, pressa, medo de perder algo que você nem chegou a ter. E é exatamente aqui que a maioria dos homens erra. Eles transformam o comportamento dela em um julgamento sobre o próprio valor. Será que eu não sou bom o bastante? Será que fiz algo errado? Será que se eu insistir mais um pouco, ela muda de ideia? E é aí que começa o ciclo da perda de dignidade. O estoicismo não te ensina a fingir que não dói. Ele te ensina a não entregar o controle da sua mente para algo que você não pode controlar, a decisão de outra pessoa. Você não controla se alguém responde. Você não controla se alguém perde o interesse. Você não controla se alguém escolhe seguir outro caminho, mas você controla como reage. E essa reação define quem você se torna. Hoje, muitos homens vivem em modo de urgência emocional. Querem respostas rápidas, validação imediata, garantias constantes. Só que desejo não funciona assim. Respeito não funciona assim. E atração, muito menos. O silêncio de uma mulher não é um convite para você se explicar melhor. É um teste silencioso de maturidade emocional. E a verdade mais controversa que quase ninguém fala não é a indiferença dela que te faz parecer fraco. É a sua pressa em consertar algo que não está sob seu controle. Neste vídeo, eu vou te mostrar como agir quando uma mulher te ignora usando princípios estoicos simples, diretos e aplicáveis. Nada de joguinhos, nada de manipulação, nada de estratégias cansativas, apenas postura, autocontrole e uma mudança de mentalidade que, ironicamente, muda tudo. Se você ficar até o final, você vai entender por que, muitas vezes, o melhor movimento é não se mover. 1. Ela não é o problema. Seu apego é. Vamos começar com algo que pode incomodar, mas que muda tudo quando você entende. Na maioria das vezes, não é o comportamento dela que está te afetando, é o quanto você já se apegou à expectativa. Você criou uma história na sua cabeça, uma ideia de como a conversa iria continuar, de como ela deveria reagir, de que se tudo estivesse indo bem, ela com certeza não sumiria. E quando essa história não se confirma, o que surge não é só frustração, surge um ataque direto ao seu ego. O estoicismo ensina algo muito simples e muito desconfortável para o ego. Você não sofre porque alguém muda de comportamento. Você sofre porque decidiu que aquilo significava algo sobre você. Quando uma mulher te ignora, a mente corre para conclusões rápidas. Fiz algo errado. Não fui interessante o suficiente. Perdi minha chance. Mas a verdade é que o comportamento de outra pessoa pode ter 1000 motivos que não têm nada a ver com você. Ainda assim, você transforma isso em um julgamento pessoal. E é aqui que o apego aparece. Apego não é gostar de alguém. Apego é precisar que a resposta dela confirme o seu valor. Quando você está apegado, você não quer apenas conversar. Você quer segurança emocional. Você quer validação. Você quer sentir que está no controle. E quando esse controle desaparece, a ansiedade entra em cena. O problema é que ansiedade nunca gera respeito, nunca gera atração, nunca gera postura, ela só gera pressa. E pressa faz homens dizerem coisas que não deveriam, explicarem demais, insistirem demais e se colocarem em posições que não representam quem eles realmente são. O estoicismo entra aqui como um freio mental. Ele te lembra que o interesse de outra pessoa não é algo que você pode forçar, negociar ou convencer. Você pode ser educado, você pode ser direto, você pode ser verdadeiro, mas você não pode controlar o resultado. E quanto mais cedo você aceita isso, mais rápido você recupera algo que muitos homens perdem quando são ignorados: a própria estabilidade emocional. Porque pense comigo. Se o silêncio de alguém que você mal conhece já é suficiente para bagunçar seu dia, sua confiança e seu humor, isso é um sinal claro de que você entregou poder demais, cedo demais. Homens estoicos não evitam sentir, eles evitam depender. Eles entendem que interesse precisa ser leve, não desesperado, que conexão precisa ser recíproca, não implorada, e que dignidade não se negocia por atenção.
Então, quando ela ignora, o homem estoico não entra em modo de correção, ele não entra em modo de perseguição, ele não entra em modo de explicação, ele entra em modo de observação. Ele observa o próprio impulso de querer correr atrás, observa a própria vontade de mandar mais uma mensagem, observa a própria necessidade de resposta. E, em vez de obedecer esses impulsos, ele escolhe não agir com base na carência, mas na consciência. Isso muda tudo, porque no fundo, o que mais te fortalece não é a resposta dela, é a sua capacidade de ficar em paz, mesmo sem essa resposta. E aqui vai a parte realmente controversa. Quando você para de tratar o silêncio dela como uma emergência, você começa a se tratar como prioridade. Você volta sua atenção para a sua rotina, seus objetivos, sua disciplina, sua vida. E, ironicamente, é isso que te torna mais confiante, mais centrado e mais atraente. Não só para ela, mas para qualquer pessoa que cruze seu caminho. Então, antes de perguntar, por que ela está me ignorando? A pergunta estoica é muito mais poderosa. Por que eu estou deixando isso controlar meu estado emocional? Essa é a mudança que separa homens reativos de homens firmes. E a partir daqui, tudo começa a mudar. 2. Ignorar a rejeição é mais poderoso do que tentar vencê-la. Agora, vamos falar de algo que quase ninguém tem coragem de dizer. Tentar vencer a atenção de uma mulher que te ignora é a forma mais rápida de se tornar insignificante. Pense comigo, você já viu algum homem perder a compostura porque alguém o ignorou? Aposto que sim. Ele manda mensagem atrás de mensagem, inventa desculpas, tenta se explicar. E o que acontece? Ele desaparece na própria ansiedade. O estoicismo ensina que a verdadeira força vem do autocontrole, não da insistência. Quando você reage ao silêncio dela como se fosse uma emergência, você entrega a ela o poder sobre o seu estado emocional. E isso é a fórmula perfeita para parecer desesperado. Aqui está o ponto que muitos não entendem. O silêncio é uma ferramenta poderosa, mas só se você souber como usá-la. Quando uma mulher te ignora, ela está te mostrando limites, e limites devem ser respeitados, não combatidos. Quanto mais você luta contra eles, mais você confirma algo que nenhum homem quer mostrar: fragilidade. Homens estoicos encaram isso de forma diferente. Eles entendem que o ato de ignorar não precisa ser interpretado como ataque pessoal. Pode ser simplesmente uma escolha dela, um momento da vida dela, ou até mesmo nada além de uma distração. O ponto crucial é que isso não muda seu valor, nem a sua vida. Agora vem a parte realmente controversa. Quando você para de tentar vencer a atenção dela e começa a focar no que você controla, duas coisas acontecem simultaneamente. Você recupera sua dignidade, porque não está mais correndo atrás de aprovação. Você se torna mais atraente, curioso, mas verdadeiro. A ausência de carência chama mais atenção do que qualquer tentativa de convencê-la de que você é interessante. Mas atenção! Isso não é sobre ignorar a pessoa de forma passiva-agressiva ou se tornar alguém frio e inacessível. É sobre parar de reagir emocionalmente ao que está fora do seu controle. É sobre escolher quando e como você responde mantendo o equilíbrio interno. Homens fracos entram em modo de pressão. Se eu não mandar essa mensagem agora, ela vai me esquecer. Homens fortes entram em modo de observação. Se ela responder, ótimo. Se não, minha vida continua. E meu valor não muda. E aqui está a ironia estoica que poucos percebem. Ao deixar de correr atrás, você não só protege sua paz interior, como também cria espaço para ela perceber sua presença sem que você implore por atenção. Isso não significa manipulação, significa postura. Significa que você não depende da validação dela para se sentir inteiro. Significa que você está vivendo com propósito próprio, independentemente do comportamento dela. A lição aqui é direta. Ignorar a rejeição é mais poderoso do que tentar vencê-la, porque transforma seu foco do que você não controla para o que realmente importa, você mesmo. E esse é o princípio que separa homens reativos de homens estoicos. Um reage emocionalmente e perde. O outro observa, aprende e mantém sua força intacta. No próximo passo, vamos mergulhar ainda mais fundo. O silêncio dela não é só sobre ela. É um espelho do vazio que você precisa preencher em si mesmo. Preparado para enfrentar essa verdade desconfortável?
3. O vazio que o silêncio dela revela em você. Agora vem a parte que quase ninguém quer admitir. Quando uma mulher te ignora, o que dói não é apenas ela, é o reflexo do que está faltando dentro de você. Sabe aquela sensação de aperto no peito, de ansiedade, de inquietação? Aquele momento em que você fica verificando o telefone repetidamente, mesmo sabendo que não vai mudar nada? Isso não é culpa dela, é o seu próprio vazio emocional se revelando. O silêncio dela funciona como um espelho. Ele mostra cada insegurança que você tentou esconder, cada expectativa que você depositou fora de si mesmo. Mostra o quanto você depende da aprovação externa para se sentir seguro, atraente, interessante, digno. E isso dói, porque a realidade do desapego emocional é fria. Você não pode preencher esse vazio com respostas dela, atenção dela, nem mesmo com afeto. O vazio só pode ser preenchido de dentro para fora. É desconfortável perceber que você permitiu que seu bem-estar dependesse de algo que nunca esteve sob seu controle. É desconfortável perceber que ansiedade, frustração e pressa se tornaram seus conselheiros mais próximos. E ainda assim, a maioria dos homens continua reagindo da mesma forma, buscando, insistindo, tentando mudar a percepção dela sobre si. O estoicismo nos lembra que o controle da mente é a verdadeira liberdade. Quando você entende que a ausência de resposta dela não muda quem você é, nem seu valor, o vazio se transforma. Transforma-se em oportunidade. Oportunidade de fortalecer sua disciplina, sua postura, sua rotina e sua capacidade de lidar com frustrações. Sentir esse vazio não é vergonha. É um sinal de crescimento em potencial. É um alerta de que a sua autoestima estava ligada a algo externo demais. E agora está sendo convidado a reconstruí-la internamente. E aqui está o ponto mais controverso. A maioria dos homens evita esse confronto interno. Eles buscam distrações, justificativas ou culpam a mulher pelo que estão sentindo. Mas evitar o vazio apenas prolonga a dor e aumenta a dependência emocional. O verdadeiro desafio é encarar o silêncio dela como um teste de maturidade. Um teste que ninguém lhe aplicou formalmente, mas que a vida coloca diante de você. Se você falhar, continua reagindo impulsivamente, continua dependente, continua vulnerável. Se você passar, começa a sentir algo que muitos homens nunca experimentam: autonomia emocional. Esse vazio é inevitável em algum momento da vida de todo homem que busca a conexão verdadeira. Ele é desconfortável, intenso, às vezes quase insuportável. Mas é também o catalisador que transforma insegurança em confiança, ansiedade em paciência e dependência em liberdade. Então, da próxima vez que ela desaparecer ou te ignorar, não veja apenas o silêncio. Veja o que ele revela sobre você. Veja o espaço que existe para crescer, para se fortalecer e para redefinir como você se posiciona no mundo. O silêncio dela não precisa ser uma derrota. Ele pode ser a lição mais dura e, ao mesmo tempo, mais transformadora que você vai receber sobre si mesmo. 4. Homens fracos reagem, homens fortes escolhem. Agora vamos falar a verdade nua e crua. A maioria dos homens não sabe lidar com rejeição. E não porque sejam ruins, mas porque nunca aprenderam a controlar o próprio impulso. Eles reagem, imediatamente, sem pensar, sem analisar. Só respondem à dor do momento. Ela me ignorou, preciso correr atrás. Ela não respondeu, vou mandar outra mensagem. Se eu não mostrar interesse, ela vai me esquecer. Se você se reconheceu em alguma dessas frases, respire fundo, porque não está sozinho. Mas aqui está o ponto. Essa reação automática revela fraqueza emocional, não força. Homens fortes, por outro lado, escolhem. Eles não se deixam dominar pelo que está fora de seu controle. Eles não precisam provar nada a ninguém. Eles sabem que cada ação deve ser guiada por consciência, não por medo ou carência. E é justamente aqui que muitos falham. Eles confundem atenção com poder, interesse com valor e resposta com validação. Acham que se não houver reciprocidade imediata, perderam algo essencial. Não perceberam que a vida não gira em torno do desejo de outra pessoa e que, ao tentar recuperar algo que nunca foi seu, eles se perdem de si mesmos. O estoicismo ensina que a dignidade e o autocontrole não são negociáveis. Não são um bônus que você conquista quando alguém te responde. Eles existem dentro de você, independentemente do comportamento dela. Então,
Se você se pegou reagindo impulsivamente, aqui vai um conselho que muitos homens precisam ouvir. Acorde para a sua própria vida. Acorde para a sua própria rotina, seus próprios objetivos, sua própria disciplina. Porque nenhum nível de insistência vai substituir a força que vem de estar inteiro sozinho. Quando você acorda para isso, percebe algo chocante. O silêncio dela perde o poder de te desestabilizar. Você ainda sente, ainda nota, ainda se importa, mas não depende. E é exatamente essa postura que transforma não só a percepção dela, mas a sua própria percepção de si mesmo. Um homem que reage é previsível. Um homem que escolhe é admirável. E aqui vai a crítica mais dura. Muitos homens vivem em modo reação contínua. Eles deixam que cada comportamento feminino dite seu humor, sua confiança e até suas decisões. Isso é fragilidade disfarçada de interesse. É fraqueza travestida de paixão. E se você não mudar, continuará repetindo os mesmos ciclos, cada vez mais frustrado. O despertar começa com a consciência. Perceba quando está reagindo por carência, por medo ou por ego ferido. Questione cada impulso de enviar mensagens, ligar ou justificar-se. Escolha não agir por impulso, mas agir com propósito. E o mais importante, respeite o tempo, o espaço e a escolha dela, mas não se esqueça de respeitar o seu próprio valor no processo. O homem que acorda entende algo que muitos não percebem. Não é sobre conquistá-la, é sobre conquistar a si mesmo. E esse é o passo crítico para virar o jogo emocional. Quando você se torna mestre do seu próprio estado interno, o comportamento dela deixa de ser um gatilho de ansiedade e passa a ser apenas mais uma variável da vida, sem poder sobre você. Então, pare de reagir, pare de se justificar, pare de se sentir menor por algo que você não controla. Escolha sua postura, escolha sua força, escolha a liberdade que vem de não ser refém de ninguém, nem mesmo de quem te ignora. E no próximo passo, vamos falar sobre como, paradoxalmente, parar de perseguir é o que muda tudo, inclusive a percepção que ela terá de você e, mais importante, de si mesmo. 5. Quando você para de perseguir, tudo muda, inclusive você. Agora chegamos à parte que a maioria dos homens nunca entende. Parar de perseguir não é desistir, é assumir o controle da própria vida. Quando você para de correr atrás da atenção dela, algo curioso acontece. O poder muda de lugar. Não é um truque, não é manipulação, não é jogo. É simples matemática emocional. Quanto menos você depende da resposta dela, mais você se torna inteiro e interessante por si mesmo. A maioria dos homens acha que precisa se provar o tempo todo. Cada mensagem enviada, cada ligação, cada gesto é como se dissesse: olha, eu me importo, veja que eu sou digno. Mas o que eles não percebem é que essa urgência revela carência. E carência, mais do que qualquer outro comportamento, afasta ao invés de atrair. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade vem do desapego consciente. Você ainda sente, você ainda nota, mas não entrega seu equilíbrio emocional para ninguém. Quando você aplica isso, a pressão interna diminui. O silêncio dela deixa de ser um ataque. O olhar ausente dela deixa de ser uma punição. E é aqui que ocorre a transformação mais poderosa. Quando você para de perseguir, começa a perceber sua própria vida de forma mais intensa. Você volta a focar no que realmente importa: sua rotina, seus objetivos, suas paixões, sua saúde mental e emocional. Você começa a agir por propósito, não por medo. Isso não significa que você se torna frio ou insensível. Significa que você aprende a lidar com rejeição e ausência sem perder a postura. Você se torna previsível apenas para si mesmo, sólido, consistente e centrado. O paradoxo é cruel, mas verdadeiro. Quanto menos você se importa com a resposta dela, mais ela se importa com você. Não porque você está jogando algum jogo de manipulação, mas porque você demonstra algo raro: independência emocional e valor próprio. E aqui está a lição final desta sessão. O controle não vem de persuadir ou implorar, mas de transformar sua própria reação em força. O homem que domina seu estado interno nunca perde, mesmo que não receba a atenção que deseja. Ele não se define por uma resposta externa, mas por sua própria consistência. Então, quando ela ignorar, respire fundo. Observe o que está sentindo, mas não reaja por impulso. Mantenha sua rotina, sua disciplina, seus interesses.
Seja firme, esteja presente em sua própria vida e deixe que a atração, a curiosidade ou a conexão surjam naturalmente, se forem para surgir. No fundo, essa é a mensagem mais controversa que você pode aceitar. A liberdade emocional é infinitamente mais poderosa que qualquer tentativa de conquistar alguém que não escolhe estar presente no momento. E, ironicamente, é exatamente quando você se torna completamente indiferente à validação dela que você se transforma no tipo de homem que qualquer mulher respeitaria e que você mesmo se orgulha de ser. O silêncio dela deixa de ser um inimigo, se torna um espelho do seu crescimento. E o homem que entende isso nunca mais reage da mesma forma. O problema nunca foi ela te ignorar. O problema sempre foi você permitir que a atenção dela determinasse o seu valor. A maioria dos homens perde horas, dias, até meses presos nesse ciclo de ansiedade, carência e pressa, achando que merecer atenção é sinônimo de ser digno. Não é. Nunca foi. A verdade controversa é que quando você para de perseguir, você ganha tudo. Dignidade, confiança, liberdade emocional e até a percepção de quem realmente merece sua energia. E, ironicamente, é nesse momento que você se torna mais atraente. Não porque mudou algo externo, mas porque mudou internamente. Eu quero ouvir de você. Nos comentários me diga, como você reage quando uma mulher te ignora? Eu vou ler cada experiência e vou me conectar com vocês, ajudando a transformar essas situações em aprendizado, força e crescimento. Lembre-se, não é sobre ela, é sobre você. O silêncio dela não precisa te quebrar. Ele pode te ensinar a ser o tipo de homem que nunca mais será refém de ninguém, e isso é algo que ninguém nunca poderá tirar de você. Se você absorver essa mentalidade, a vida muda. E a liberdade emocional que você vai conquistar, essa sim é sua para sempre.